E eu quero chamar nosso querido Jonathan Sueoca. Vem cá, querido. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus te use, que você não apenas fale isso está preparado, mas que você fale do teu coração tudo que Jesus tem falado contigo, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus, te faça instrumento para falar com essa igreja em nome de Jesus. Graças a paz, igreja. Já é um dia muito festivo, a gente estava falando isso no primeiro culto. Dia de muita alegria. E compartilhei isso com o pessoal que chegou no primeiro culto, que é um grande desafio para mim estar aqui, mas também é motivo de grande prazer. Quando eu estava pensando sobre a Páscoa, eu sei que muitos questionamentos vêm na mente de cada um aqui, né? O que de fato é a Páscoa? Por que a gente comemora ela? O que significa essa data tão especial? Como que ela surgiu também? E antes de meditar nas Escrituras, eu quero orar com você. Então peço para você fechar os seus olhos e orar comigo. Pai, obrigado por mais um dia na sua presença, mais um culto especial, comemorando algo tão significativo. Senhor, nossos corações já estão abertos. Fala conosco, como o Senhor já tem ministrado, continua ministrando, Pai. Que essa palavra seja gravada no nosso coração, para o dia a dia bom, para o dia mal, e que possamos ter entendimento e uma boa revelação dela. Em nome de Jesus. Amém. Para iniciar, eu queria falar primeiro com vocês a respeito da antiga Páscoa, uma Páscoa que aconteceu no livro de Êxodo, no capítulo 12, se você quiser abrir, a gente vai ver um pouco disso. E para te dar um contexto geral, a Páscoa, ela teve início em Êxodo porque o povo de Israel, no Egito, estava sendo escravizado. Lá em Gênesis, no capítulo 41, se não estiver enganado, a gente vê que José traz sua família para o Egito, no momento de fome, e a sua família passa a habitar no Egito e começa a crescer de forma rápida e bem expressiva. E com o passar do tempo, surgiu um novo faraó, e esse faraó começou a se assustar de alguma forma com a quantidade de israelitas que estavam surgindo. E aí ele decidiu então escravizar o povo. E foi aí que o povo começou a clamar a Deus, falando: Senhor, salva a gente dessa desgraça que está acontecendo, né? E o Senhor sempre nos ouve, Ele sempre ouve o nosso clamor. Ele decidiu levantar um homem chamado Moisés. Eu gosto de falar que ele era um homem improvável, porque ele mesmo fala que ele não falava bem. E Jesus escolhe os improváveis. E escolhendo Moisés, ele falou: ó, vai para Faraó e conversa com ele e fala que tem que libertar meu povo para me adorar. E Faraó, claro que não simplesmente falou: não, tudo bem, pode ir. Ele deu o braço a torcer e falou: não vou libertar ninguém. E aí foi então que Deus decidiu mandar pragas no Egito para mostrar o seu poder e mostrar que Ele é Deus e que Ele governa. E dentre essas pragas, então, o rio que se transformou em sangue e ocasionou na morte de peixes, a chuva de pedras, os gafanhotos, enfim. E a décima praga seria a morte de todos os primogênitos, tanto humanos quanto animais. Todos os primogênitos seriam mortos. E Deus dá uma orientação ao povo de Israel, falando: vocês vão pegar um cordeiro, cada família vai pegar um cordeiro e vai sacrificar esse cordeiro. Vocês devem comer a carne assada com pães sem fermento e com ervas amargas. E passar esse sangue nos umbrais das portas e na viga superior. Esse cordeiro deve ser sem defeito. Grave bem isso. Eu queria ler com você o livro de Êxodo, no capítulo 12, do versículo 12 ao 14.
Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue do cordeiro, será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passar por cima. É um nome muito significativo porque representa exatamente o que aconteceu. O anjo da morte passou pelas casas e as casas que tinham o sangue do cordeiro, os primogênitos não eram mortos. E aconteceu que o filho do faraó e outros primogênitos, inclusive dos animais que não tinham o sangue nas portas, morreram. E aí foi a última praga e foi quando os egípcios já não aguentavam mais tanta desgraça e falou: ó, pelo amor de Deus, vai embora, porque o seu Deus não quer vocês aqui. E esse sangue, o sangue do cordeiro, ele foi como uma representação de salvação do povo. Foi aí que deu início à libertação do povo de Israel. Foi como uma liberdade para, enfim, viver uma vida livre. E esse dia foi marcado como um memorial. Mas é claro que isso não acaba aqui, né? Isso aponta para algo maior. A palavra tem revelações poderosas, a gente vai falar disso. Quero falar agora da passagem de um homem que veio e, quando nasceu, foi colocado numa manjedoura. Jesus. Esse homem veio ao mundo para pregar boas novas, para contar para a gente ensinamentos, meios de parábolas, operar milagres, lidar com religiosidade da época, inclusive, e pregar também o caminho da salvação. Mas veio com uma missão principal, e eu quero ler com vocês o livro de João, no capítulo 1, no versículo 29, porque vai falar da missão principal de Jesus aqui na terra. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, que foi traído na cruz, ou melhor, traído e foi colocado na cruz, né, passou por um momento absurdo, de brutal. A crucificação era o pior tipo de condenação. E em Roma, quando alguém era condenado à crucificação, essa pessoa tinha que primeiro ser açoitada. Então Jesus foi amarrado num poste, e os romanos pegavam um chicote com ossos e pedaços de metal, de ferro, para bater nas costas, bater no corpo, e isso causava grande estrago no corpo, né? Deixava os músculos dilacerados, a pele toda rasgada. Era algo terrível. Algumas pessoas que eram crucificadas, às vezes chegavam na crucificação já mortas, porque não aguentava o tamanho do peso, da brutalidade. E isso não foi um acidente. Jesus não veio, pregou e, por coincidência, os fariseus decidiram chamar ele de blasfemo e, por coincidência, ele foi crucificado. Ele veio para ser o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, não um cordeiro por família, mas um cordeiro para toda a humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que se entregou na cruz em nosso lugar. E esse cordeiro, eu pedi para vocês gravarem isso porque é especial, é importante. Esse cordeiro era sem defeito, sem pecado, como o cordeiro na antiga Páscoa deveria ser também. Mas diferente do cordeiro da antiga Páscoa, esse cordeiro, Jesus, foi de forma voluntária. A palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 53, no versículo 7, que ele foi oprimido
e afligido, mas não abriu a boca e foi levado como um cordeiro ao matadouro. E é por isso que hoje nós somos salvos da ira de Deus. Nós somos reconciliados. A gente vê no decorrer da Bíblia que Jesus inclusive sentiu uma profunda agonia porque ele sabia o que ia acontecer. E ele orou ao Pai falando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice da ira de Deus. Eu fico pensando que se eu soubesse que eu ia morrer amanhã, por exemplo, ou semana que vem, não sei, eu ficaria muito agoniado, eu ficaria em desespero, para falar a verdade. E para piorar, se eu soubesse que eu seria morto de uma forma tão brutal como foi a crucificação, eu ficaria mais agoniado ainda. E quando Jesus orou ao Pai, falando para, se possível, afastar ele, esse cálice da ira de Deus, a Bíblia fala que ele chegou a sentir muita agonia, ele chegou até a suar sangue, mas essa agonia não era pelo desespero da dor física que ele ia sentir, mas por saber que por um momento, e por esse único momento, ele seria separado de Deus. Mesmo assim, ele se submeteu à vontade do Pai e falou: Pai, faz a tua vontade, não a minha. Cristo, conforme diz Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque é assim que é dito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como eu falei, a Bíblia traz revelações poderosas. Quando Jesus foi entregue a Pilatos, foi próxima à data da Páscoa, inclusive, e estava rolando uma festa, onde essa festa era comum soltar um prisioneiro. E Pilatos não encontrou motivo para crucificar Jesus, porque para Roma, blasfemar não era motivo de crucificação. E Pilatos, vendo que não tinha motivo, ele decidiu deixar para o povo escolher se ia crucificar Jesus ou Barrabás, um ladrão, um bandido, um assassino que causava rebelião também. E, como eu falei, a Bíblia traz revelações. O nome Barrabás significa filhos do Abba. Abba significa pai. A cruz na época ela era feita sob medida. Então Barrabás seria crucificado e a cruz tinha sido feita para ele, com as medidas corretas para ele. E é interessante porque se a cruz foi feita para ele e ele tem todo esse significado, o nome dele tem esse significado de filhos do Abba, significa que a cruz era sim feita sob medida para nós, para que nós pagássemos o preço dos nossos pecados. Mas Jesus não permitiu isso. E Jesus foi condenado. O povo decidiu isso. O mesmo povo que há um tempo atrás clamava Hosana, Hosana ao filho de Davi, Hosana nas alturas, agora esse mesmo povo falava crucifica. E Jesus, crucificado, entregou o Espírito. E a Bíblia fala que o véu se rompeu, se rasgou. No Antigo Testamento existia um santuário, e nesse santuário só quem entrava era o sumo sacerdote, uma vez por ano, para oferecer sangue de sacrifício. E existia um véu que separava o homem de Deus dentro desse santuário. E é desse véu que a Bíblia está falando. Então, quando Cristo morreu, ele rompeu o véu. E hoje nós temos livre acesso ao Pai, graças ao sangue de Jesus. Aleluia. Em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 19 ao 20, diz que nós temos plena confiança para entrar hoje no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho. Igreja, Jesus foi separado de Deus por um momento, e só por um momento, para que nós nunca mais fôssemos separados de Deus por toda a eternidade. Aleluia!
como o sangue do Cordeiro protegia da morte, o sangue do Cordeiro lá no Antigo Testamento, o sangue de Jesus nos protege de uma condenação eterna. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E deu um novo significado para a Páscoa. Deu um novo significado para a ceia, inclusive. Na noite que ele foi traído, ele celebrou a Páscoa com os discípulos. E dando um novo significado para a ceia, a gente vê em Lucas, no capítulo 22, ele dizendo, quando ele pegou o pão e o cálice: isso é o meu corpo, dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Ele deu um novo significado para a Páscoa, deixando de lado, inclusive, algumas cerimônias judaicas. E hoje a Páscoa não é mais significado de libertação terrena, como foi no Egito. Agora ela é um convite eterno para uma vida de liberdade do pecado e reconciliada com Deus. Matthew Henry, um pastor que viveu entre 1600 e 1700, e nos seus comentários bíblicos, ele fez uma comparação com o Antigo Testamento, dizendo que nos foi tirado um jugo maior do que aquele do Egito, e nos foi colocado à frente uma terra melhor que a de Canaã. Não há mais condenação. Não há mais condenação. E o que me fascina de tudo isso é que não acaba na cruz. E a gente sabe disso hoje. O Cordeiro de Deus, Jesus, o Filho de Davi, ressuscitou e reina. Reina, é assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. É nele que nós temos vida nova. Cristo é a nossa Páscoa, aquele que foi moído, esmagado, que pagou o preço dos nossos pecados, que nos livrou da ira de Deus, nos trouxe paz com Ele, nos fez filhos e remidos. O seu sangue nos trouxe vida. Que você grave não só essa mensagem, mas a palavra no seu coração. Que dia após dia isso seja motivo de muita alegria para você e de lembrança de que foi pago um alto preço por você. Existe um amor incomparável por você. A Páscoa, ela representa hoje vida nova a todo aquele que crê e tem Jesus como seu Salvador. Deus abençoe.